Então eu vou atualizar a situação do Andrés Pereira, que é um jogador também que desperta curiosidade sobre o futuro de muitos torcedores do Flamengo. Inclusive eu vejo torcedores aí não querendo a ida do Andrés Pereira para o Palmeiras, outros não ligam tanto. E você, torcedor do Flamengo, o que você acha sobre a ida do Andrés Pereira para o Palmeiras? Eu acho que independentemente se você gosta ou não do jogador, pelo fato de ele ter feito aquele erro grotesco na final contra o Palmeiras, final da Libertadores contra o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras dá um indicativo que vem muito forte para 2025. Talvez seja por isso que muitos torcedores do Flamengo não queiram a contratação de Andrés Pereira, porque isso é unanimidade, gente. Andrés Pereira é um baita jogador, todo mundo acha isso. Eu acho que se ele for para o Palmeiras, de fato vai fazer muita diferença no futebol brasileiro. E só para dar uma atualização, a última proposta de 22 milhões de euros feita ao Fulham, do Palmeiras feita ao Fulham, ainda não teve uma resposta. Então, por isso que eu ainda não comentei nas minhas redes sociais sobre o Andrés Pereira, porque o Fulham ainda não respondeu. E assim, o Fulham não quer vender o Andrés Pereira, mas entende que a proposta, óbvio, é boa. Porém, o treinador conta com o Andrés Pereira, mas tem a vontade do atleta também, que gostou do projeto apresentado pelo Palmeiras. É uma negociação difícil, repito, boas chances de acontecer. Se alguém me pergunta, você acha que vai rolar? Eu acho, mas isso é apenas uma opinião daquilo que eu estou ouvindo das pessoas envolvidas. Não é uma certeza. Quando eu tiver certeza, se ele vem ou não, obviamente eu vou publicar nas minhas redes sociais. Vamos falar de Flamengo, galera, porque Landim divulgou uma carta aos torcedores com prestação de conta das últimas 6 temporadas essas que ele foi o presidente do Flamengo, e destacou a evolução das finanças do clube durante esse período. Receita bruta do Flamengo nos últimos 6 anos. 2018, 477 milhões de reais. 2019, 651 milhões de reais. 2020, 537 milhões de reais. 2021, 713 milhões de reais. 2022, 1 bilhão e 430 milhões. 2023, 1 bilhão novamente. E 2024, 1 bilhão novamente é a estimativa. Então, assim, a gente vê um crescimento muito grande aí na receita bruta do Flamengo nos últimos 6 anos. Então, isso precisa ser dito, tá? Eu acho que independentemente se foi boa ou não o término da gestão Rodolfo Landim, questão de título não foi boa, a gente sabe disso. Mas em relação a finanças, a gestão Rodolfo Landim foi muito boa. Então, por isso que eu não sou adepto daquela ideia de que o Landim não fez nada. Não, gente, o Landim, ele ganhou muitos títulos. Sem sombra de dúvidas, é o presidente que mais ganhou títulos à frente do Flamengo. Óbvio que a gente tem algumas críticas, eu tenho muitas críticas em relação à gestão dele no futebol, sobretudo ter mantido o Marcos Braz durante muito tempo, enfim, mas em relação a finanças, olha, é de fato uma baita gestão. E por falar em 2024, o Globoesporte.com, junto com o site Espião, fez um levantamento sobre número de lesões do Flamengo. E o Flamengo em 2024 sofreu com diversas lesões ao longo da temporada. Segundo esse levantamento, 30 lesões foram registradas. De La Cruz foi o jogador que mais frequentou o departamento médico, com 4 lesões, desfalcando 13 jogos na temporada. Everton Cebolinha é o atleta que ficou mais tempo fora dos gramados, principalmente depois da ruptura no tendão de Aquiles, deixando fora em um total de 38 jogos em 2024. E por falar em De La Cruz, ele completou 1 ano de Flamengo. Anunciado no dia 24 de dezembro de 2023, De La Cruz completa 1 ano e ele esteve presente em 41 dos 73 jogos do Flamengo na temporada 2024. Desses jogos aí, o meia foi titular em 37 partidas e participou de 8 gols. Eu, assim, independentemente dos números, tá? Eu esperava mais do De La Cruz, mas eu acho que faltou um bom planejamento para o De La Cruz. É um jogador que nunca jogou tanto na temporada com o Flamengo, nessa temporada. Ele jogou muitos jogos, muito mais do que ele estava acostumado nos tempos de River Plate. Então, na minha concepção, acho que faltou um planejamento ideal. Tanto é que ele começou bem a trajetória dele com a camisa do Flamengo, mas ele jogou muitos jogos, acabou forçando, entre aspas, esse atleta que já tem um histórico de lesão grave. Então, acho que faltou um planejamento para esse atleta. Acredito que em 2025 o departamento médico do Flamengo faça isso e com isso o De La Cruz consiga render mais.
Mas acho que no primeiro momento ele foi bem, depois ele foi caindo de produção e de fato terminou a temporada muito mal. Mas vamos ver se em 2025 ele evolui fisicamente. Tecnicamente a gente já sabe da qualidade do De La Cruz, não é segredo para ninguém. Matheus Gonçalves, galera, sabia que ele quase deixou o Flamengo? Vocês sabem porque vocês acompanham aqui o canal Vini Casagrande. Então ele confirma as informações que eu trouxe aqui durante muito tempo, porque ele recebeu várias propostas e ele deu uma entrevista ao UOL falando que sim, pensou em sair do Flamengo. Abre aspas para Matheus Gonçalves. Eu pensei sim, porque não estava jogando, tendo oportunidade. Se não me engano, tinha 6 jogos no ano, no meio do ano, mas vimos que não estava no momento. Preferimos ficar. Estava cedo ainda, eu sou novo e daria para ter mais oportunidades e graças a Deus foi isso que aconteceu. Sobretudo após a chegada de Felipe Luiz, né? Sobre as oportunidades que eu comecei a ter com o Felipe Luiz, foi bom para ter um pouquinho mais de importância dentro do grupo. Ainda não tive tantos treinadores no profissional, mas, para mim, o diferencial do Felipe Luiz é que ele fala no treino, acontece no jogo. Ele deixa as coisas bastante claras, então fica bastante fácil. Acredito que ele vai ser um grande treinador. Na verdade, já está sendo um grande treinador. O técnico Felipe Luiz, que já se reuniu com o José Boto, mesmo de férias, ele está curtindo as férias na Europa, assistindo a muitos jogos, já se reuniu com o José Boto. E por falar em José Boto, eu vejo muitos torcedores do Flamengo me questionando quando ele chega ao Brasil. Inicialmente estava para o dia 26, depois passou para o dia 27, e agora, segundo uma pessoa do Flamengo, está para o dia 28 e ele tem 2 reservas de passagem na mão dele. Ele ainda não definiu qual horário ele vai pegar para poder viajar ao Rio de Janeiro, mas é dia 28 que ele chega e assim que a gente souber o horário, a gente divulga nas redes sociais, no Twitter, @Vini Casagrande, no Instagram, @Vini Casagrande e obviamente aqui no canal também, porque tem torcedor que quer fazer o aeroboto. Me mandaram essa mensagem, não, a gente quer fazer o aeroboto. Eu falei, beleza, assim que eu souber a hora, a gente divulga e vocês se organizam aí para tentar receber o José Boto aqui no Rio de Janeiro. Para finalizar o vídeo, Firmino, galera, depois que a gente trouxe as informações do Flamengo interessado em Firmino, tá confirmado isso, Firmino está sim em pauta no Flamengo, é um nome que agrada a todo mundo, ao técnico Felipe Luiz, ao presidente BAP, aos pares, ao VP de futebol, agrada obviamente ao José Boto. E aí o jornalista Thiago Asmar, o famoso pilhado, ele informou que o Felipe Luiz já até entrou em contato com o Firmino para falar sobre o projeto do Flamengo. Então, ainda segundo ele, o Flamengo pretende oferecer um contrato de 3 anos ao atacante. Essas 2 informações eu não tenho, tá? Isso é uma informação do Thiago Asmar, o famoso pilhado, inclusive um abraço para ele, cara show de bola, apresentador lá da Jovem Pan, baita programa, mas essas são as informações dele. O que eu tenho de informação sobre Firmino interessa muito, vou até ler exatamente o que me disse uma pessoa do Flamengo aqui, estou pegando a conversa. Já lhe disse, temos vários nomes, Firmino é um deles, mas não vamos nos precipitar. O elenco é bom, vai render mais ainda com o Felipe Luiz iniciando a pré-temporada e a gente vai fazer um acerto ou outro. Sobre o Firmino, essa pessoa respondeu, gostamos sim, já te falei isso, mas de repente pode haver algo melhor, mais barato, a gente está com calma, mas Firmino é sim um dos nomes, disse aqui a pessoa que está no Flamengo atualmente.